Olá, eu sou o Bruno Pereira, criador do Método Humano, o método que vai te ajudar a despertar as suas potencialidades. Hoje vai ser uma live muito importante. Essa live vem falar sobre sexualidade e dentro do tema que vai ser trabalhado, é um tema tão importante falar sobre abuso, o que é abuso, quais são os bloqueios da sexualidade, o que nós temos de dificuldade do dia a dia a entender esse tabu, esse mito. Seja bem-vindo as pessoas que estão entrando. É um assunto extremamente importante para todos os sentidos da vida, porque sexo é uma necessidade fisiológica. Só que a gente não entende qual é a afetividade que vai preencher a nossa vida. Muitas das vezes a gente está muito ligado a essa necessidade de mostrar o que a gente é bom, o que a gente faz certo, o que a gente faz de errado. Então são tantos tabus, são tantos mitos, são tantas dificuldades de compreender a sexualidade que eu resolvi hoje tentar ajudar a explicar o que é a sexualidade ferida, o que é passar por isso, o que faz a gente ter uma vida com dores, dificuldades, sofrimento através da sexualidade. Porque a sexualidade está ligada com a alegria, o prazer de viver. Bom, dentro do conhecimento da sexualidade, a base de tudo, ali na base de Maslow, na pirâmide das necessidades, eu entendo que a sexualidade é uma coisa necessária, porque é fisiológico, né? Eu preciso preencher essa necessidade. É um conhecimento que, através do estudo mais profundo, que isso vai preencher um prazer na minha vida. Agora, o que é sexo? Aí é um tabu. As pessoas acreditam que sexo é só penetração. E não, sexo é muito mais do que penetração. É muito mais a compreensão que realmente faz a gente ter uma vida saudável com a sexualidade. Então o tema hoje é extremamente importante, que fala de abuso e de bloqueios. Antes de começar a falar de abuso, eu vou começar a falar de bloqueios. Como a gente está vivendo hoje, e ainda a gente vive esse machismo cultural, esse conhecimento que vem dos nossos pais, que o sexo é uma coisa que tem lá vindo da cegonha, que a cegonha vai trazer o bebezinho. Então isso gerou um mito, gerou um tabu explicar o que realmente significa. Então a sexualidade em si, ela é um processo tão importante que precisa ser desconstruído aquilo que é doentio para construir o que é algo saudável. Quando eu entendo que o sexo é uma coisa que é tão necessária para a nossa vida, mas ela não tem que ser ligada a só uma obrigação, e sim ligada a uma coisa que vai preencher aquele vazio, aquilo que me faz feliz. Para eu entender sobre os bloqueios, para entender melhor sobre os bloqueios, vamos lá sobre o lado feminino, ok? O lado feminino, o que os pais falam das mulheres? O que os pais ensinam às mulheres? O que as mulheres aprendem em casa, quando criança? Quando ela sente uma energia ali naquela região íntima. Quando ela sente que aquilo ali é alguma coisa esquisita, alguma coisa e que ela está sentindo alguma diferença ali. Que momento é esse? A gente considera que o momento desenvolve ali dos 3 anos e meio aos 4. Então quando a gente vai compreendendo que ali é um momento crucial, é a primeira vez que a criança sente alguma coisa e é genuíno, ela não sabe o que está acontecendo, ela começa a ter os porquês. Por que eu estou sentindo alguma coisa? Que cócega é essa que está vindo em mim, que eu não sei o que é? O que está acontecendo comigo? Que é nessa fase que a criança tem o experimentar. Ela começa a experimentar o que está passando com ela. E geralmente as mulheres, elas sentem essa cócega, alguma coisa diferente ali. Então quando ela vai tomar o banho de chuveiro e ela faz o chuveirinho, o famoso chuveirinho para a criança feminina, ela sente alguma coisa diferente. E ela não entende que aquilo ali, se é bom ou ruim. E ela começa a sentir prazer. Como os pais não têm conhecimento de explicar o que está acontecendo com essa criança vai tendo experiências e ela vai entendendo que o corpo dela está pedindo alguma coisa, o corpo dela está sentindo bem acontecer isso. Ou quando ela se esfrega em algum lugar, isso é o corpo feminino. Depois eu vou entrar no masculino. Então, essas questões da criança, ela começa a passar por alguns prazeres que o corpo está respondendo. São libidos, são prazeres que estão sendo estimulados. E quando ela passa pela estrutura familiar, estrutura religiosa, e ela vai entender que lá pode dizer que chuveirinho é pecado, que chuveirinho é coisa errada, mulher não pode sentir prazer, várias outras informações que vêm da família, do papai, dos adultos, a criança começa a criar tabus. Ela não entende o que está acontecendo com ela. Então, é muito importante para quem é pai e mãe entender o que pode ser falado para os filhos, tá? É muito importante, principalmente para as meninas, como ainda a gente está no machismo cultural, depois eu vou falar sobre os homens. É muito importante o que falar para a criança. Primeiro, é uma coisa íntima. Quando a criança está sentindo alguma coisa, ali ela precisa compreender o que está acontecendo com o corpo dela. Que aquilo é algo diferente, que aquilo precisa ser entendido. Então, todo ensinamento para a criança, ela precisa de porquês. Por que eu sinto esse prazer? Por que eu sinto isso que está vindo aqui? Eu não sei o que é. Por que papai
papai e mamãe sempre estão juntinho? Por que os casais estão sempre juntos? O que quer dizer isso? Por que eu estou sentindo alguma coisa diferente dentro de mim? Então, esses porquês são extremamente necessários para explicar para a criança o que está acontecendo com ela. Então, sexualidade não tem que ser um mito, nem um tabu. Tem que ser ensinado dentro de casa. O pai, a mãe, tem que conversar com o filho, ou a filha, no caso a menina aqui. Então, ela precisa escutar dos pais que aquilo ali é uma coisa íntima. Por ser íntima, ela só pode colocar na mão, para que ela tenha autonomia de se conhecer. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar o despertar da autonomia, autoconhecimento. E aquilo ali é pessoal, é íntimo, que ninguém tem que colocar a mão, ninguém tem que nem se esfregar o corpo no corpo, que ninguém tem que ali mexer naquele lugar. Então, o pai e a mãe devem muito falar para o filho, ou a filha no caso, que isso é uma questão pessoal que nem os pais mais podem mexer ali. Por que eu falo isso? Porque essa criança precisa encontrar o seu prazer, aonde os pontos que vai fazer ela feliz. E que um dia mais para frente, quando ela tiver mais adulta, ela vai compreender tão profundamente o corpo dela que ela vai encontrar uma pessoa que vai preencher essa sua necessidade, mas essa pessoa vai ser uma pessoa que ela vai ter um sentimento, algo afetivo, algo seguro para ter uma relação. Mas para isso, só quando tiver adulta. Então tem que deixar claro, mamãe e papai falar para a filha que isso é uma coisa do corpo e o corpo sente e que ela a partir de agora começa a conhecer que isso gera prazer para ela, para que isso seja bom, não seja ruim, porque mulher não pode sentir prazer, isso é desde criança. Isso é um bloqueio, é construído desde a infância. Então a criança, a menina, ela precisa ouvir dos pais que isso é bom, que a sexualidade é uma coisa saudável e não um mito, um tabu. Sabe por que eu falo isso? Porque depois aprende na escola, depois aprende com as amiguinhas, com os amiguinhos, depois passa por fatores que ela não entende e acaba sofrendo por isso, porque os pais não ensinaram, os pais não passaram por isso, não ensinaram qual é o que é realmente saudável ser o que ela é. Aquilo é um órgão, e é um órgão que pertence ao nosso corpo, e esse órgão tem prazeres. E esses prazeres têm que ser encarados como uma coisa saudável e leve, e não um mito e peso. Então já tem toda uma construção machista cultural que leva que essa criança, ela não pode ter prazer. Ela não pode ter o chuveirinho. Ela não pode se esfregar e sentir o corpo dela. Então, dentro do lado feminino, já existe tantos bloqueios que essa mulher futuramente tem dificuldade de ter orgasmo. Ela tem dificuldade de ter uma relação afetiva saudável. Geralmente, ela escolhe um masculino ou uma outra forma de viver a sexualidade de uma maneira doentia, tóxica. Então, a construção deve vir sim da infância. Deve se quebrar tabus, deve ensinar aos filhos o que é íntimo, o que deve ser proteger e o que deve ser feito com isso. Para que na escola ninguém mexe nessa região. Para que as amiguinhas, os amiguinhos, ninguém mexe nessa região. Mas que ela entenda que isso é algo saudável para a vida dela. E esses porquês de estar juntinho, a gente chama de afetividade emocional. Que só quando mais velha, ela vai ter alguém segura na vida dela para ter essa afetividade. E isso precisa ser falado para a filha, para a menina, começar a quebrar esses tabus. Então, muitas das vezes, as mulheres já têm bloqueios para não ter uma felicidade de uma maneira afetiva, um relacionamento seguro e saudável, porque lá na sua infância foi extremamente bloqueado. Aí vai 5, 6, 7, 11, 10 anos, 12, 13, 14, até os 18 anos, e aí ela nem entendeu direito o corpo. Então, a sexualidade para a mulher, nesse machismo que nós temos cultural, ele interfere e prejudica. Se eu compreendo que eu posso ensinar a minha filha a entender que isso é saudável, que isso é importante, que isso vai ajudar ela a ser feliz na vida, que ela vai encontrar alguém especial que vai trazer segurança para ela quando mais adulta, eu posso mostrar para que essa criança, essa que vai se tornar um adulto, vai se preencher, vai ser feliz com alguém. Ah, mas eu não tive essa estrutura, meus pais não me ensinaram. Então, eu convido para que você comece a se conhecer e comece a aprender a despertar a sua sexualidade saudável e desconstruir a sua sexualidade bloqueada e sofrida. A partir daí, separar o joio do trigo, entender que os pais não soube ensinar e que a escola e toda a educação não entrou isso como uma maneira saudável, e sim como um mito, um tabu. Então, para a parte feminina, existe ainda muitos bloqueios e muitas dores em relação ao seu corpo, a compreender o seu corpo. Então, quando eu falo de bloqueios, eu entendo que essa mulher futuramente ela não pode ser mulher. Então, ela pode despertar o masculino, de ser forte, de ser incrível, de ser mulher maravilha, mas ela não pode ter o seu feminino ativo, porque ela foi
foi bloqueado. E daí vem vários problemas na sexualidade lá na frente. Agora, falando dos meninos, dos homens. Homem, quando é pequeno, tem que ser macho, tem que ser forte, tem que mostrar que é um menino, que é masculino, que ele é o macho alfa, que ele tem que mostrar que dentro do grupo ele tem que ser capaz. O masculino dele é acerbado, é colocado de uma maneira acelerada, onde o masculino dele tem que ser extremamente eficiente com uma idade muito, muito pequena, que é 3,5, 4, 5, aonde começa a desenvolver esse masculino. Então, o bloqueio do masculino é diferente do bloqueio do feminino, porque ele começa já a conhecer a sexualidade de uma maneira muito imposta, muito rápida. Ele começa a acessar o corpo, começa a ver, ter imagens, ter masturbação, tudo mais cedo. E aí ele vai acelerando o processo de conhecimento do corpo, e aí, ao acelerar esse processo do corpo, esse menino começa a ter um problema futuro, porque ele feriu o masculino dele querendo ser muito macho quando criança. E ele era só uma criança. Era só o momento de conhecer, entender que isso é algo íntimo, que isso é algo saudável e não acelerado. E aí onde você percebe que essas crianças não aprendem em casa e aprendem na escola, dentro dos banheiros, com outros meninos. Que eles vão se conhecer. Eles vão passar pelo processo de conhecimento da sexualidade entre eles. E acelera todo esse machismo, que ele tem que ser homem o suficiente na vida, que ele tem que ser macho, que ele tem que ser o garanhão. Então, isso também é uma forma também de acelerar o processo e bloquear esse masculino, porque a ejaculação precoce está muito ligado do masculino acelerado. Então, é bem claro isso. A ejaculação precoce, muitos homens têm, porque o masculino foi acelerado, não foi trabalhado de uma maneira saudável. Então, a sexualidade desse menino foi ferida também, como da menina, de bloqueio, de não poder, e do menino, de poder demais. Não há uma educação, uma compreensão. Então, eu compreendo que bloqueios atrapalham esses adultos, essas relações entre adultos, aonde um com o outro tem problema. Futuramente, essa mulher não tem orgasmo porque ela foi bloqueada quando criança. Ela tem vários bloqueios, que ela não se permite ser essa mulher, receber esse carinho, esse cuidado e esse despertar da sua sexualidade, porque ela teve bloqueio. E esse homem não consegue ser esse homem nesse casamento, porque ele foi acelerado. Esse homem ele teve que ser muito homem desde criança. Depois ele não entendeu que a sua sexualidade tem que ser algo que gera potência numa relação afetiva segura. Então são duas necessidades importantes que eu quero deixar claro aqui. A primeira, a necessidade fisiológica. A segunda, a intimidade sexual, para despertar as potencialidades da sexualidade. Ok, isso é a questão de bloqueios. Agora eu vou entrar na questão de abuso, que é além do uso, além que uma criança pode suportar. Abuso sexual é além que uma criança pode suportar. E abuso está ligado a só a penetração? Lógico que não. É muito mais do que você imagina. Abuso sexual está ligado a vários fatores. Primeiro, 4 anos de idade, a criança já sente alguma coisa naquele lugar. Tomar banho com os pais, dormir com os pais, 4, 5, 6, 7 anos, pode se considerar abuso para menino e para menina. Por quê? Porque ali há uma energia, ali há uma sensação prazerosa. Ao dormir com o papai e com a mamãe, se esse órgão se esfregar no corpo da mamãe, o menino, ou do papai, a menina, e sentir algum prazer, essa criança entra num colapso. Inconsciente ou consciente, ela não entende o que o corpo dela está acontecendo. Então, é considerado abuso dormir, essa criança dormir no meio dos pais a partir dos 4 anos, é considerado abuso. Porque está além do que essa criança pode suportar. A mente dela não sabe separar do prazer e do sentimento de amor pelo papai e pela mamãe. Então, isso já é considerado um abuso. Outra questão de abuso, beijar na boca do filho ou da filha, com 4, 5 anos. Ali é uma região que também gera prazer, libido. Mãe que beija a boca do menino, papai que beija a boca da menina. Isso pode também confundir a mente dessa criança. E para ela acha que isso é amor. Amor não precisa beijar na boca e nem colocar a mão em lugares íntimos. Amor é segurança e respeito. E é isso que essa criança precisa ter. Então, se ficar colocando a mão e beijando, isso é abuso para a criança. Ela confunde o sentimento. Então, considerar abuso não é só penetração, é ações. Que os pais não entendem que aquilo ali é íntimo e que aquela parte precisa
precisa ser protegida e ser respeitada. Então, se essa criança passa ali dentro do chuveiro, começa a tomar banho com os pais e começa a mexer, começa a ver o corpo da mãe e do pai e começa a também ter uma outra questão na cabeça, ela também está passando abuso visual, que ela não está entendendo o prazer que ela está sentindo e isso gera um nojo e prazer ao mesmo tempo. Então, também é uma outra questão que gera abuso. Esfregar o corpo numa outra pessoa, num adulto, pode esfregar o corpo, também é abuso. Então, um primo, um tio que esfrega o corpo numa criança pequena, isso é abuso. Isso é grave. Isso gera traumas, nojo, prazer, um monte de coisa junto. Então, esses assuntos são sérios, mas que precisam ser muito bem trabalhados. Porque hoje, no meu trabalho, eu tenho uma coisa que eu chamo de função sexual. E essa função, quando ela está ativa, quando ela está na sua capacidade proativa e feliz, ela traz resultados, ela traz amor, traz alegria, traz segurança, traz preenchimentos que vai levar essa pessoa para uma autorrealização. E muitas das pessoas que eu atendo hoje, e principalmente casais, têm bloqueio e abusos sexuais. Muitos, não são poucos. E se você teve uma questão como essa, procura resolver isso com um terapeuta. Não tente fazer sozinho ou sozinho. Procure ajuda. Por quê? Porque senão você vai se cobrar e vai sentir culpada. Porque uma criança, quando ela está nesse meio dos pais, ela sente responsável por esse abuso. Ela sente culpada porque ela parece que ela está num lugar que ela gostaria e os pais estão ali ajudando, acham ajudando entre aspas, mas no fundo estão ferindo a sua sexualidade. Então, a grande responsabilidade é dos pais cuidar, ficar atento à questão da sexualidade da criança. Esse tabu, esse mito, essa dificuldade de explicar o que realmente é a sexualidade com uma criança é algo muito importante. Precisa ser quebrado esses paradigmas. É necessário, sim, os pais tomarem uma posição saudável sobre a sexualidade dos seus filhos. Não interferindo, não abusando, não bloqueando, porque dessa forma serão adultos com problemas sexuais. Então, vários fatores, várias questões precisam ser vistas. Então, aqui não é só um sinal de alerta, é um sinal de conhecimento, algo profundo, importante na vida de uma pessoa, de um adulto que possa ter uma relação feliz, saudável com alguém que gera segurança, que gera carinho, gera afetividade e gera preenchimento da necessidade fisiológica corporal, para o libido ser desperto e feliz. Então, se tem um problema social, onde a sociedade hoje usa várias formas de comunicação sobre a sexualidade, mas existe também uma dificuldade dos pais de explicar o que é saudável e o que não é. E a criança precisa entender isso. É necessário. É muito importante você passar e falar isso para os seus filhos e para você mesma. Se você não teve essa construção saudável, precisa desconstruir, precisa sair desse jogo que está te fazendo mal. Esse lugar não te pertence. E a grande responsabilidade foi dos pais de não buscar o conhecimento para poder te ajudar. Responsabilidade é uma coisa. Não estou dizendo que eles fizeram isso por mal, mas não foram responsáveis para ensinar o que é saudável. E se eles não fizeram isso, a partir de agora é necessário desconstruir, sair desse jogo, nessa dinâmica que não faz bem para a sua vida, para você ter uma sexualidade harmônica, leve, prazerosa, sem tabus, sem medos. É assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais feliz e harmônica, onde a agressividade tende a não ter mais caminho para a sexualidade nesse mundo. Então, pessoas feridas, abusadas, abusam. Então, geralmente, quando tem um abuso entre família, dentro de casa, pessoas que passam por isso porque eles também foram abusados. Não justifica ele abusar depois, mas precisa ser olhado e desconstruído. Ferir o outro, eu costumo dizer no consultório que não é só culposo, é doloso, é a intenção de machucar. A partir de agora, é importante você compreender o seu processo, compreender a sua dor, compreender a sua questão, sair desse posição de vítima, sair desse jogo de passar por isso, para que a partir de agora você tenha autonomia da sua sexualidade, para que ela não viva mais os abusos, as dores e os bloqueios. E por isso é importante compreender todo o processo da sexualidade. A função é o que eu sempre trabalho no meu consultório. Na função da sexualidade, ela tem um poder. Qual que é o poder dela? De atrair, de trazer coisas boas ao seu redor. Então, quando eu estou bem sexualmente, eu estou com o quê? Estou em paz, estou em harmonia. E eu agrado as pessoas gostam de estar do meu lado, porque eu estou em paz. Minha sexualidade está preenchida. Eu não preciso mostrar que eu sou bom e nem ruim. Eu estou feliz. Estágio de felicidade, libido, traz o que? Harmonia, atração. Atrair pessoas na vida está ligado com a função da sexualidade. De se arrumar, se vestir bem, de sentir bem com o seu corpo, sentir leve com o seu corpo.
Então, a função da sexualidade, ela é muito importante para quê? Para trazer filhos e projetos. Então, se eu tenho alguma coisa que eu tenho no meu caminho, sonhos que eu quero cumprir, é importante também eu entender essa força que me move através da sexualidade para que eu dê vida para esse projeto. Com a sexualidade ativa, harmônica e leve, ok? Então, todo esse processo de abuso, bloqueios, é necessário para ser desconstruído. Como as mulheres que passaram por isso e os homens também. Cada um com a sua sexualidade ferida, para que depois, como adulto, não machuque um ao outro. E começa a cuidar um do outro, trazer uma qualidade de vida entre o casal e ensinar os seus filhos, para que eles também tenham essa vida e essa questão da sexualidade saudável. Agora, o que não é bloqueios e o que não é abuso da sexualidade. O que não é bloqueio? Por exemplo, quando meu pai e minha mãe falam que eu não posso mexer com outras pessoas na parte íntima, ou ninguém pode mexer na minha parte íntima. Isso não é bloquear a sua sexualidade. Quando a mãe e o pai falam, se cuida, se protege da sua sexualidade, isso não é bloqueio, isso é autocuidado, ok? Então, isso não é achar que alguém está querendo que você não seja feliz. Isso é uma ordem, uma regra que papai e mamãe têm que colocar assim na sua vida, ou você passar para os seus filhos. Isso não é bloquear. Agora, falar que isso não é que isso é proibido, de entender o que é isso, aí é bloqueio. Agora, falar que não pode colocar a mão, isso não é bloqueio, isso é saudável. É colocar a ordem, para que a criança saiba que aquilo ali é íntimo, aquilo ali é pertencente a ela. O que não é abuso? O que não é abuso é quando essa criança, ela não está sendo esfregada, ninguém está esfregando no corpo dela, ninguém está passando a mão sem ela pedir, ninguém está fazendo ela ficar pelada na frente dos outros. Quando essa criança quando as pessoas respeitam essa criança, quando os adultos, os outros respeitam, isso não é abuso. Ela pode estar com o corpo, se sentir bem vestida, ela vai se vestir bonitinha e ninguém mexer nela, porque ela se sente feliz se vestir bem. Agora, quando ela está exposta visualmente e onde tem uma visão mais de interferência, ou alguém colocar a mão, se esfregar ou tentar penetrar, tudo isso é abuso. Então, o que não é, o que é. Para ficar claro que a sexualidade é uma coisa muito importante na nossa vida. Quando a gente trabalha na sexualidade, a gente tem que compreender que é algo tão profundo, tão essencial, que precisa ser visto, que isso é uma felicidade, algo que vai despertar uma vida harmônica. Porque quem tem prazer não quer levar o desprazer na vida dos outros. Pessoas que estão mal-humoradas, pessoas que estão com a vida cheia de dor, sofrimento, porque não está despertando a qualidade da sua sexualidade. Não está colocando a sua sexualidade de uma maneira que ela precisa ser preenchida, ok? Como preencher essa sexualidade? Como eu posso preencher essa sexualidade como mulher? Geralmente, as mulheres se preenchem com dança, fazendo dança, porque é um corpo, é um movimento. A mulher é sensorial, então ela começa a mexer em algum lugar, ela sente bem naquele lugar, ela sente algum prazer, ela se permite, porque ela está preenchendo o corpo, ela está esfregando o corpo, e quando ela também está presente na relação, que ela também pode não só ter a penetração, às vezes está tendo dificuldade na penetração na relação. Então pode existir o que? O esfrega-esfrega, porque isso também, pela sexologia, os sexólogos falam que isso também é sexo. Então esfregar corpo a corpo é sexo também. Isso pode preencher essa mulher, preencher a sexualidade dessa mulher. Outras questões de preenchimento é conhecer as partes corporais. Cada parte do corpo também desperta libido. Então, eu entender que a orelha, o pescoço, a boca, o ombro, embaixo do ombro, as regiões que não são íntimas, também pode despertar a sexualidade. Também pode alimentar a sexualidade dessa mulher. Então, muitas das vezes, a gente tem esse machismo cultural que tem que ser penetração para ter sexo. E isso é mentira. Isso é um grande tabu da sociedade. Sexualidade é algo que deve ser, sim, trabalhado de uma maneira leve e saudável. Mas compreender que cada parte do corpo, cada região pode ser, sim, estimulada. Ah, então, se não está tendo o marido, ali não está tendo a questão essa parte íntima, não está ativo. Mas se ele esfregar no meu corpo, isso posso considerar como sexo? Posso. Isso pode me preencher? Pode me preencher, tá? Então, tem que se quebrar alguns tabus, como o tamanho do órgão masculino, tudo isso são tabus. A mesma coisa os homens, que acham que tem que penetrar para ter uma vida sexual ativa com a esposa ou com a companheira. E não é verdade. Não é verdade por quê? Porque já vem nesse machismo cultural, que só a penetração gera orgasmo. E é uma grande outra mentira. O corpo pode gerar vários tipos de orgasmo quando tem também esse esfrega-esfrega, quando ele permite a esposa conhecer o corpo dele, que aí são vários pontos corporais. Então, entrar aqui são vários pontos, que é beijar, soprar, morder, são várias questões que são feitas ali pela mulher para o marido, para despertar esse libido e até um orgasmo, que não é um orgasmo assim de ejaculação, mas o que a gente chama de orgasmo interno,
de implosão, que pode também ser, são energias corporais que estão vibrando nesse corpo. Então, para a mulher, a dança também pode gerar essa qualidade sexual, e para o homem também. Então, muitos tabus devem ser quebrados. Muitos tabus com a sexualidade precisam ser vistos, porque senão eu não vou ter uma vida de qualidade, eu não vou ter uma vida sexual ativa. Então, essa cobrança do masculino, ele está sempre ativo, também a mulher pode também tirar a força potencial do homem que está ao lado dela. Então, essa cobrança que ele tem que ser um homem macho já vem lá da sua infância. Isso pode interferir depois, como na relação sexual. Então, e se esfregar é sexo? Sim. Se conhecer o corpo, beijar o corpo do outro, morder, soprar no pé, no ombro, em várias regiões corporais, posso considerar isso como sexualidade? Posso. Agora, eu posso entender que naquela parte eu gosto ou não gosto? Posso também. Eu tenho que ver quais são as regiões corporais que vai desbloquear a minha sexualidade. Isso já é uma questão íntima do casal, ok? Bom, falando sobre a sexualidade, eu quero falar de alguns exemplos de abuso e de bloqueios de pessoas que passaram com isso. Hoje eu vou até chamar uma pessoa aí que eu estive conversando para falar sobre abuso, para a gente poder abrir e falar sobre isso, tá? Falar dessa questão, como é passar por esse abuso, como é passar com isso na vida e criar esse tabu, né? Vamos ver daqui a pouco ela entra aí, não sei se ela tá por aí, daqui a pouco me chama aqui para a gente poder fazer essa live e fazer esse bate-papo. Mas eu vou dar um exemplo de abuso. Eu falo de mim, né? Quando criança, eu tinha 4 anos e eu fui abusado. Não tem a vítima aqui. Mas isso que eu quero deixar claro, eu fui abusado. Por quê? Porque eu tinha 4 anos. Eu tive que passar por um processo de, entre primos, entre família, num lugar quieto. Aqui, ó, deixa eu já chamar ela aqui. A Cecília. Entrou, Cecília? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô falando do meu abuso, daqui a pouco a gente fala do seu, tá bom? Então eu vou falar do meu abuso. Com 4 anos, eu passei com o meu primo num lugar que ele também era uma criança, não justifica, mas ele é uma criança mais velha do que eu, e ele fez eu mexer no meu corpo. Ele mexeu no meu corpo, na região ali, e eu senti prazer. E ele falou assim, aquela famosa troca-troca da criança, né? Ele falou, você faz em mim, eu faço em você. Eu não sabia o que era aquilo, não entendia. 4 ou 5 anos de idade é muito novo. Então eu fui descobrir a sexualidade com 4, 5 anos de idade. Então, quando eu fiz, eu tive muito prazer. Quando ele penetrou em mim, eu me senti muita dor. Eu senti muito ruim. E aí foi uma sensação muito ruim, prazer e dor ao mesmo tempo. Eu percebia que naquele momento eu estava passando por um processo de aprendizado e um tabu e uma coisa tão íntima que não precisava passar por isso. Então, eu já falei isso para meus pais sabem disso, e é uma das formas de responsabilizar eles, porque eles não olhavam para isso, não estavam vendo essa minha dor. Então é uma forma de tirar essa carga de responsabilidade de mim, porque eles eram pais e eu era criança. Então ali era a função deles proteger, de ensinar. Então quando eu passei por essa questão, e era depois decorrente, porque no final de semana encontrávamos, então era decorrente isso. Só que ele me ludibriava e eu sempre sofria. Eu sofria. Depois acho que a mãe dele percebeu e depois isso acabou. Mas isso que gerou um tabu tão grande dentro de mim, tão grande, que eu achava que eu era culpado, eu achava que eu estava errado, eu achava que isso era totalmente errado, porque eu fui depois fazer primeira comunhão, falava muito isso dentro da igreja, quanto que isso é errado, respeitando a religião, mas é errado, era os pais não olhar para isso. A criança não entende nada disso. Então eu passei por esse processo. Falo isso em live, não é porque eu quero mostrar que eu sou vítima, não, porque não tem vítima mais aqui. A responsabilidade só não está mais dentro de mim. Só que hoje eu permito, sim, não sofrer mais com isso. A Ângela falou que pecado. Sim, a palavra pode até ser pecado, mas eu senti que estava pecando. Não era os meus pais, não era a criança, era eu que me sentia pecando, sem saber o que estava acontecendo. Então eu não tinha coragem de nem falar isso para o padre depois, né? Então eu tive as questões de que muitas crianças passam por isso. Por isso que eu estou falando nessa live. É importante os pais conversar com os filhos. Eu tive um outro relato, Cecília, esses dias, que uma criança estava dentro do banheiro com a outra, mexendo no pipeuzinho da outra. Para a igreja ensinar que é pecado. Eu não vou entrar na questão religiosa, mas vou entrar na questão mais cientista, tá, Ângela? Respeitando a religião. Então, assim, estava uma outra criança mexendo no pipeuzinho da outra, botando na boca. E os pais viram isso. Quando o pai viu aquela questão, o pai chamou aquele menino que estava fazendo com isso com o filho dele de gay. Isso é coisa de gay, isso é um absurdo. De vez de ensinar que aquilo ali
não é saudável, agrediu mais ainda a sexualidade. Hoje fala para essa criança que ela não pode ter, porque foram descobrir que essa criança descobriu isso na escolinha. Eu falo isso de hoje, eu não estou falando isso da minha época, eu falo isso de hoje. Então, quanto a sexualidade nossa é ferida, e eu não estou dizendo que hétero, gay, homoafetivo está errado ou certo, eu estou falando que está aprendendo de uma maneira doentia, está ferindo essa sexualidade dessa criança. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, este exemplo parece que aquele menino, aquela criança nem sabia o que estava fazendo. Ela achava extremamente normal. Os dois estavam experimentando alguma coisa porque ninguém ensinou. Então, esses tabus precisam ser quebrados, tá? Eu queria, Cecília, ouvir de você também, se possível, né? Você não falar também da sua história aí. Como é que foi a sua história com a sexualidade, pra gente poder entender um pouquinho aí com a mulher, o que a mulher passa. E muitas que estão aí vendo vão se identificar. Eu creio que muito parte da comunicação. Eu acho que, como você diz, de os pais não chegarem, não falarem sobre isso com o filho, com a filha. Então acaba acontecendo que o que vai chegando para a criança vai absorvendo e vai tomando aquilo como natural ou não, um turbilhão de sentimentos ali, a criança acaba não desenvolvendo, não sabendo para que caminho seguir. No meu caso, eu tive duas situações anteriores, né, ao abuso mesmo, que eu fui na casa de mim, eu acho que eu tinha em torno de 5, 6 anos, uma coisa assim, e o pai dela me colocou no colo dela. No colo dele. Me colocou no colo dele, fazer sentir. Então, umas 2 vezes. E uma outra ocasião, um primo distante, acabou visitando, né, a minha casa, que era uma cidade menor, até que Taubaté, né, que eu sou de Taubaté. E ele era bem mais velho, era adolescente já, tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, e ele tentou me beijar, forçando. E nesse dia... Você tinha 10 anos? Eu tinha nessa faixa mesmo, entre 5, 6, por aí. E depois disso, a gente veio embora para Taubaté. E depois, daí foi quando aconteceu o meu abuso mesmo. E normalmente acontece com alguém conhecido, né? Com alguém próximo, que tem acesso, né, à criança. Sim. Por isso que seja tão importante, sim, a comunicação. Então, aquilo começou, eu não tinha intimidade suficiente, eu não tinha intimidade com alguém para falar sobre o assunto. Não tinha o perguntar, né? Como foi? Como é que foi seu dia? Eles não tiveram essa educação, né? Esse laço de carinho, de atenção. Eles não tiveram isso na infância e eles não passaram isso para mim. Eles sempre foram ótimos pais, deram limites, trabalharam toda essa questão. Porém, essa parte sexual, essas coisas, nunca foi nem tocado no assunto. Então, aquilo durou alguns anos e sim, eu acredito que causaram diversos transtornos em mim, que eu levei para relacionamento, né, que levou até o meu próprio contato comigo mesma, a forma como eu lidava com isso, porque até a gente conversou, né, você falou que eu tenho esse lado, a função sedutor mais latente, né, e na minha adolescência eu sentia que eu atraía muita atenção, né, eu atraía muita atenção, só que eu não sabia usar a meu favor, eu usava contra mim, né? Eu usava... Feria mais. Isso era uma coisa que te gerava dor e não uma solução. Isso. Então eu tive questões de relacionamentos em que um relacionamento que eu queria que desse certo, que fosse pra frente, na verdade era só isso que tinha na relação, nada além disso. Então, realmente, eu acredito que esse abuso, não foi estupro, né? Mas foi um abuso, tiveram tentativas, né? Uma pessoa de confiança. Então, assim, ficava assim, a minha palavra contra da pessoa, ficava aquela coisa toda. Exatamente. Então, daí a criança se sente, sim, culpada. Eu me senti culpada, eu, né, sentia que eu estava fazendo algo para provocar aquilo, né? Isso fica. Quando você cresce, você fica conscientemente. Depois de um tempo, né, eu conscientemente eu falo assim, não, eu não tive culpa, não sei o quê, aquela coisa, né? A gente mesmo fica tentando trabalhar isso na gente, mas que nem conversando com você, né, falando sobre isso, no meu inconsciente pode ser que esteja lá essa culpa e que pode estar afetando a minha vida, né, não só em relacionamento, mas outras também, por conta dessa carga, né, desse peso que ficou sobre os ombros, né? É uma carga que é demais para uma criança, como você disse, né? É algo além do que uma criança pode suportar. Porque ela não está pronta a tanta coisa, né? É só uma fase de descoberta, que nem você disse. E, na verdade,
estava entrando em atos totalmente acelerados de abuso, de... Sim. Não sei nem explicar, assim, detalhadamente, eu vim mais para trás. Nem precisa, nem precisa, nem precisa. Só que eu queria falar, Cecília, é o seguinte, tá? Aonde estavam os seus pais na hora que você estava passando por isso, né? E aonde estavam os seus pais perguntando para você se tinha alguma coisa diferente que aconteceu na sua vida? Por que esse olhar triste? Onde estavam esses pais perguntando isso? E aí, exatamente esse é o ponto. Se a gente não cria empatia com os filhos, a gente não sabe o que está acontecendo com os filhos. E o que os filhos esperam dos seus pais é empatia. Porque eles precisam dessa segurança. Precisa de uma ação segura que não deixe essa criança ficar com essa dor profunda marcada. Então, é muito claro para mim que a falta de informação, a falta de conhecimento não ajuda a ter um adulto feliz, um adulto saudável. Então, as escolas têm isso como tabu, os pais têm isso como tabu, e as crianças estão aí, passando por abusos. Tendo com penetração, não. Esfregar é abuso. Esfregar é abuso. Passar a mão onde a menina não quer é abuso. Primeiro, o menino acha que isso é bonito, que ele é homem, machão, e a menina sofre por isso. Os pais devem ficar atentos aos mudanças de comportamento das crianças. Exatamente isso, Angela. Exatamente isso. Eles dão sinais. Exatamente isso. Por quê? Se você não olhar para o sinal da criança, o olhar triste dessa criança, ou ela está falando, tá doendo aqui, mamãe, tá com dor aqui, alguma coisa tá doendo. Isso são sinais de abuso. É importante os pais olharem para isso. É importante ver o que está acontecendo. Quando aquela criança for para uma casa de um primo, uma casa de alguém fora, e você não estava presente, e ela não quer mais voltar, mais um sinal que lá alguma coisa está acontecendo. Mais um sinal que o pai ou a mãe tem que perguntar: o que está acontecendo com você, minha filha? Não sei, mas insistir na pergunta. Por que está sofrendo? Por que você, quando a gente fala na casa da titia, da vovó, do priminho, você não quer ir? Por quê? Não sei, não quero dizer. Insista. Insista até que ela fale alguma coisa, até que ela revele alguma coisa. Porque essa é a intervenção que a criança espera dos pais. Essa é a intervenção que nós esperávamos dos nossos pais quando a gente estava passando por isso. Porque se os nossos pais tivessem feito isso, provavelmente nossa sexualidade não estava tão ferida e não passaria por tantas questões na vida. Então, hoje, a intervenção dos pais para os filhos é extremamente necessária. É extremamente importante olhar para a questão da criança, ver o que ela está passando. É extremamente importante, sim. E se o pai e a mãe acham que dormir com o filho é coisa boa, quem falou isso não sabe o que é sexualidade. Porque o corpo da criança, que tem 5, 6, 7 anos, sente tesão naquele lugar. E à noite, inconscientemente, o corpo está esfregando no corpo de outra pessoa, está sentindo prazer, e isso é aquilo que a criança não é capaz de suportar. Isso sim é abuso também. O pai está passando além do limite dessa criança. Então é extremamente importante compreender o que é realmente uma sexualidade ferida. Abuso vai mais do que penetração. Você falou da criança, né, gente? Eu tenho uma filhinha de 4 anos, até conversei com você. Sim, sim. Que passa por isso e consegue olhar para isso, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm esse bloqueio, não conseguem nem tocar no assunto, nem falar sobre isso, mas eu tenho já uma visão totalmente diferente. Eu tive uma mudança de casa, ela já sempre dormiu no quartinho dela e ela quis vir para minha cama e eu não consigo. Não tá certo isso não é saudável. E eu fiz um trabalho, pesquisei, vi como que era a forma certa de tirar a criança da cama. Isso porque não durou nem um mês, mas eu sabia que aquilo não estava correto. Então eu peguei, fiz e hoje ela dorme bonitinho na cama dela. Então assim, não é desculpa um pai falar, ai, mas meu filho, ele vai ficar sozinho. Não, eu já dou autonomia, porque ela isso. Dela, a intimidade dela, porque eu tô criando um ser humano para andar por aí, não exatamente. Minha posse, minha perfeito. Não, ela foi me dada para que eu a cuidasse, né? Então eu tô no caso do cuidado e de começar a conversar com ela. Então, para mim, o mais importante, sim, é a comunicação. É sempre perguntar para a criança, independentemente de onde vai, perguntar como que foi, né? Parte eu conversei com você que eu ainda não entrei, mas você já me deu já umas orientações para que eu entre nesse assunto com ela, né? Porque é importante. Oi, Fátima. E ela está nessa fase que você falou, dos 4 anos em diante, para que eu possa trabalhar isso nela. Como isso foi uma dor minha, eu posso também ter a minha cura na situação dela com relação
relação a a sexualidade dela, né? Exatamente esse é o ponto. É ensinar os seus filhos a ter autonomia na sexualidade, ter independência sexual. Não dependência. Ah, meu filho tem que dormir comigo. Você está criando dependência desse filho. É a mesma coisa da chupeta. Tirar a chupeta de uma criança é difícil, porque ela criou uma dependência, ela criou uma relação com a chupeta. Então isso é gerar dependência. E quando botar essa criança para dormir junto, é também gerar uma dependência. Ó, gente, a Fátima não tá falando que vai assistir depois, ó, vai ficar gravado, tá? Quem depois quiser assistir, tudo que eu tô falando aqui, você pode assistir. Pode continuar acompanhando, mas tá gravado. Então, assim, essa dependência, ela é construída pelos pais. Então também é responsabilidade dos pais manter essa criança dentro do quarto. E o correto é ensinar a autonomia, que ela já está ali confirmando exatamente isso. Ensinar a autonomia, despertar essa autonomia sexual na criança, para que ela entenda que aquilo pertence a ela. As escolhas são dela. A segurança afetiva que ela vai escolher, ela vai escolher. Ela vai entender que aquilo vai fazer ela feliz. Então, sexualidade, como Maslow fala, que é o cara da pirâmide, da autorrealização, ele fala, a primeira base da fisiologia, a sexualidade está lá. A segunda, tem a terceira base, que é pertencimento ao amor, a afetividade sexual também está lá. Então são coisas que são necessárias para alimentar, para despertar o potencial humano. Então não é só eu falando aqui, pega Freud, pega tantos outros que já falaram sobre a sexualidade, estudaram sobre isso, mas a questão é compreender que isso é algo que precisa sim ser ensinado pelos pais, a autonomia sexual. A criança despertar a sua capacidade de compreender que aquilo ali é bom, saudável, que ela pode vivenciar isso quando ela se sentir segura com alguém de uma maneira afetiva, com mais adulto. Então são causas e efeitos, né? São efeitos colaterais que a gente vai tendo. Por isso que você vê relacionamento abusivo, você vê esse rapaz que bateu na moça, né? Que é esse cara da música que eu vi lá, acho que não lembro se era o cara do funk. Essa agressividade com o feminino, essa pessoa aprendeu a agredir mulheres, porque ele também não sabe o quanto é importante o carinho, o cuidado com alguém. Se alguém me agride, eu agrido também. É isso que ele quis dizer. Quem é ferido, fere também. Quem abusa, também abusa. Isso também é um abuso, bater em alguém. É abuso. E a criança que estava ali, os filhos que estavam ali do lado, vendo isso acontecer, tá passando por um processo abusivo de uma relação tóxica dos pais. Tem uma outra questão de sexualidade que eu não falei aqui, que é transar na frente do filho. Eu tive isso também como um outro exemplo de uma pessoa que via os pais tendo relações sexuais, penetração, quando criança. Quando criança também, isso é um choque. É um choque. Então, quando você for falar com o seu filho, não é para falar da penetração, não é para falar que é assim que acontece. Isso gera choque. Isso, de vez de ajudar, também bloqueia. Então, não é assim, é um tabu, mas precisa ser quebrado. Como? Explicando que isso é uma questão íntima, é um autoconhecimento, quando o mais velho vai entender o que seria isso, mas não é o momento ainda de entender que é uma penetração, que é uma coisa entre duas pessoas ali. E aí tem casos de... então, e é fato, a pessoa, você vai acessar o inconsciente. Quando eu trabalho, eu acesso ali o processo do inconsciente. Tá ali marcado, tá ferido. E aí essa menina, ela tem um grande problema na vida com a sexualidade. Com o masculino, com o feminino, um monte de coisa. Que foi ferido. Não foi uma coisa saudável. Então, todo esse processo que eu fui avaliando, fui vendo, que precisa ser quebrado esse tabu. Você que está assistindo essa live, se tiver depois alguma dúvida, tá? Eu vou abrir dúvidas pro final, para a gente falar sobre as suas dúvidas, tá? Falar o que você está aí passando, o que você pode falar para os seus filhos e o que você pode resolver as suas questões da sua sexualidade. Então, e ainda eu vou falar o passo a passo de como resolver isso, tá? Essas dores. No finalzinho eu vou poder abrir para isso. Mas eu quero deixar claro que a sexualidade, ela é uma coisa tão boa, tão saudável, tão incrível, que ainda não existe um ensinamento na escola, ainda não existe um ensinamento com os pais, ainda não existe uma construção saudável sobre isso. Existe muito, mas assim, eu vou bater muito nessa tecla, muito mito, muitas falhas. Eu conheço casos assim, de a mãe falar assim, que a menina não podia beijar na boca, que beijar na boca é pecado, que isso é coisa do demônio. Aí a menina começa a beijar na boca e achando que ela está errada, ela começa a se cobrar. Então, assim, tem tantos tabus com o corpo que os pais criam para criar só simplesmente uma questão que acha que está protegendo. Proteger é ensinar o saudável, dizer que aquilo ali é íntimo, simples assim, que ela precisa de segurança. E aqui a gente está falando de culpas, julgamentos, exatamente isso. A pessoa começa a se sentir culpada por querer ser feliz, né? Então, a sexualidade é algo extremamente séria e que precisa ser trabalhada e construída. Repressão, exatamente isso, tá? Eu queria ver se alguém tem aí alguma pergunta, tá? Se eu gostaria de falar. Ou Cecília, pode falar também, se você tem alguma coisa do masculino, do feminino, que a gente conversou.
questão, eu acredito que. Eu não sei se tem a ver. A gente tinha conversado um pouco, mas com Uhum. relação às minhas amizades, por exemplo. Eu Certo, sempre fui uma moça que tinha mais amigos do que amigas. certo. Eu não sei se tem a ver com isso, mas é uma questão que eu gostaria até de saber. Se tem a ver, se por eu ter desenvolvido esse lado, me aproximar, acabar tendo uma proximidade maior com o homem, né? Com homens nessa fase, Uhum. pode ter sido por conta do abuso, né? E agora eu Uhum. sei que não é um só, que eu tinha sofrido já, outros dois, Obrigado, Rangel. né? Aham. Se isso poderia afetar também isso, né? O meu desenvolvimento social, que hoje já é diferente, mas na minha adolescência, início, assim, dessa fase mais adulta, foi mais com homens do que com mulheres. Bom, aí a gente pode generalizar muita coisa. Essa sua relação com o masculino, você sente mais segurança, porque geralmente há uma relação com a mãe. Deve ter tido mais ali uma questão mais de cobrança ou de competição com a mãe. Então você já criou uma relação com o feminino de competição. E aí foi mais fácil viver com o masculino, porque você nunca criou essa competição com o papai. Então, na identidade, aí é uma identidade do adulto, tá? Uma identidade com o adulto, não da sexualidade, é com o adulto. Na identidade de adultos, de ter uma relação adulta com alguém, é melhor ter uma relação com o masculino que o feminino, porque quando você tinha uma relação com a mãe, de não conseguir ser tão amiga da mãe e ser mais competitiva, aí é mais fácil você ter uma relação com homens, porque o homem, esse adulto, o homem, papai, era melhor, conversava melhor com você, e era mais interessante essa conversa. Então, aí sim, posso considerar, não é generalizar, mas posso considerar que é uma relação com adultos com homens, né? Amizade com homens, que eu me sinto mais seguro. E as mulheres não geram como uma competição abusiva. Porque aí vem uma competição abusiva. A mãe é grande, eu sou pequena, ela que manda, ela controla, então eu não quero essa relação abusiva com mulheres, eu quero uma relação saudável e eu sinto mais com os homens. Então eu sinto mais segura essa relação. Aí já é uma questão mais de relacionar com pessoas, ter amizade, sentir segura. Aí já é um outro tipo de dinâmica, tá? Um outro tipo de questão ali. Aí não é uma questão sexual, tá? Aí é uma questão de segurança com a ligação com o feminino e a ligação com o masculino. A ligação com o feminino, que era a primeira com a mamãe, não foi tão assim leve. E com o masculino foi mais leve, foi mais seguro. Faz sentido? Mais carinho, atenção do meu pai numa determinada fase. Minha mãe, assim, nunca foi muito de abraço. Hoje já é o contrário, né? Uhum. Mas na minha infância, assim, Sim. a filhinha do papai, né? Acabei que ia A pro papai, princesinha. aquela coisa. Daí, eu acho que esse negócio da competição é verdade mesmo. Porque a mãe acaba ficando com ciúmes, né? Isso, perfeito. Geralmente existe essa dinâmica, essa competição da menina com a mamãe. Não quer dizer que a mãe não ama a filha, mas é uma dinâmica até inconsciente da feminilidade. Quem é mais mulher, quem tem mais força aqui dentro. Só que quando essa relação, a criança ela está criando essa relação com a mãe e não está sendo explicada essa relação, ela não está sendo saudável, ela prefere não ter mais relação com mulheres, amizade. Não estou falando relação sexual, amizade com mulheres. Ela prefere ter relação de amizade com homens, tá? E essa questão. E esse feminino foi ferido, tá? Esse feminino acaba sendo ferido. Essa questão do feminino ser ferido, assim, né, na Uhum. infância, o que isso refere, por exemplo, nas opções, né, e também nessa coisa de ser extremamente também contra o masculino, que fica aquela, né, o feminismo exagerado. Você acha que isso Sim, também pode ter relação com abusos, essas questões na sim, infância dessas... sim. Vários tipos de abuso, assim, ó, existe o feminismo, que é a luta da mulher, que é lindo, isso é importante, as mulheres, que é a luta do feminismo, ela é uma luta pela igualdade, e ela merece essa igualdade, isso não existe, na verdade nem deve existir, até o que o Fábio, o doutor Fábio, você seja bem-vindo, pode estar indicando uma grande amor do pai, o pai e compete com a mãe há muitos dinâmicos possíveis. Sim, pode ter uma identidade grande com o amor ao pai. Sim, exatamente o que eu falei lá, viu, doutor Fábio? Promotor aí também mexe com a parte sistêmica. Bom, a grande questão que você está falando aí, na relação com... Fala de novo aqui, eu acho que eu perdi o fio da meada. Sobre feminismo ou ser... Feminismo, perfeito. Isso, feminismo. Ó, existe dois tipos de feminismo, tá?
Existe essa luta das mulheres, que é uma luta incrível, é necessária, e nem deveria ter essa luta, mas a gente tem um machismo cultural que é extremamente abusivo, fez muito mal para a educação, por todo o processo de abuso que eu estou falando aqui, está ligado ao machismo cultural, mas existe o feminismo radical, que também quer ferir. Fui ferido e estou ferindo. Então, eu não quero, a mulher tem vários tipos de direitos aí que pode estar ferindo a sexualidade da mulher e não está trabalhando, não está tendo um diálogo que é saudável. Então, isso tem que ser observado, tá? Não é uma questão aí de que o feminismo é extremamente errado, mas existe esse feminismo radical que é onde essa mulher for abusada e ela tem nojo de homem, tem raiva de homem e ela tenta prejudicar essa relação com o masculino. E aí já vem assim, estou ferida, também eu vou ferir. Esse caminho não é um caminho benevolente. Não é um caminho benevolente. Mas, assim, a responsabilidade dessa construção é dos pais. Essa mulher que sofre com essa ferida, os pais não estavam olhando esse sofrimento dessa criança. Então, essa carga que ela tem raiva do masculino, lembra que eu falei da relação do masculino com o feminino? É porque esses pais não cuidaram dessa criança, deixaram essa mulher sofrer com sexualidade, usaram até Deus, usaram um monte de coisa, e aí feriu profundamente essa relação com a espiritualidade, essa relação com o masculino e essa relação com a sexualidade. Tudo isso foi ferido. Quando tudo isso foi ferido, e não houve um diálogo, não houve uma compreensão, essa linha mais radical feminista, não é o feminismo, uma linha radical de feminismo, que aí vem ferindo aborto e um monte de outras coisas. Claro que já é um assunto mais profundo sobre aborto, mas do direito eu vi na Argentina, o direito da mulher abortar, que ela tem essa escolha, eu entendo, mas é exatamente o que a gente precisa quebrar os tabus para libertar esse sofrimento da mulher e do homem. Muitas mulheres passam por abusos, mais do que os homens, isso é indiscutível, ok? Isso aí nem tem que discutir. Mas muitos homens passam por abusos também. Porque é troca-troca, aquela mexer o corpo do outro, dormir com a mamãe até mais velho, existem outros abusos também. Então, é muito claro isso, tá? É muito claro quando você percebe que tudo isso é um processo de descobrimento. Um feminismo agressivo, perguntou aqui a Ângela, né? Exatamente isso, viu, Ângela? Esse feminismo agressivo, porque quem passou pela dor ou tira essa carga de sofrimento deixando com os pais ou começa a agredir porque foi agredido, né? É compreensível a agressão? Mas ela é saudável? Não, tá? Isso que a gente tem que compreender. É compreensível a agressão, a gente entende, porque ela passou por isso e o papai e a mamãe não interferiu. Mas essa carga de responsabilidade não é só das outras pessoas, é dos pais que não ensinaram o saudável. E essa ferida, essa forma de querer ferir, está na hora de essa criança interna que está nessa adulta, nessa mulher, devolver essa carga para os pais. Para que a liberdade sexual, seja com outra mulher, que seja várias outras formas de acessar a sexualidade, não importa, aqui não é isso que eu quero falar, mas o que é saudável, o que é amoroso, o que gera segurança, que gera afetividade, tá? Então, tem muito caso que eu atendo uma outra moça que ela foi abusada sexualmente pelo pai e ela tem nojo de homem. Então, eu não falo o nome de pessoas e não vem ao caso, tá? Mas eu tenho muitos casos. Então, eu estou só lembrando os casos que vem à tona. Não que ela é uma afetiva, mas ela tem distância de homem. Até para eu ser terapeuta dela, ela teve que ter muita segurança em mim, porque ela nunca procurou um terapeuta homem, porque ela tem pavor de homem. Então, por quê? Aquela pessoa que ela mais esperava, que é o primeiro amor do papai, protegê-la, foi a que feriu. Então, a relação dela com o masculino é uma relação extremamente o quê? De bloqueio. Isso não me gera segurança. E isso que não foi um abuso tão forte como os outros. Então, a gente vai entendendo esse feminismo mais radical exatamente porque tem abuso de pai para filha, de penetração, de coisa séria. Então, isso aí não é nem crime, crime é culposo, é doloso, intenção de ferir essa criança. E a mãe permite isso, tá? Acha que a mãe não permite sim. Muitas das mães fazem vista grossa porque não está cumprindo a função dela na relação e deixa a filha entrar no lugar. Então, há muitas questões que não são faladas, não são trabalhadas, e é compreensível esse feminismo agressivo, só que ele não é saudável. O feminismo pela luta da igualdade da mulher é mais saudável, porque ela está colocando que ela é igual ao homem
e tão boa quanto. Isso sim é saudável. Agora, esse feminismo radical prejudica sim. Então, tá certo, Fátima? É que quando a gente vai trabalhando com esses assuntos, eles são tão sérios, a gente precisa ser cirúrgico para trazer essa segurança, para a pessoa entender que isso está atrapalhando a vida dela. Então, as terapias comuns falam, mas parece que tem tabus também. Então, a gente tem que ter hoje uma terapia mais assertiva, mais que vai intervir nessa questão, vai tirar aquela carga do sofrimento daquela criança. E aí sim você vai começar ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. Então, a pessoa, quem é terapeuta, quem é psicólogo, para de falar sobre, seja mais assertivo, vai na dor e tira essa carga dessa construção que está ali. Não fica querendo entender ou compreender, falar, perdoar. Como perdoar um pai que está abusando da filha? Você vai pro céu. Não é isso, gente. A responsabilidade é do pai, é um crime que ele está fazendo com a criança. É deixar essa carga de responsabilidade com ele. Que ele escolheu ser um adulto doente é uma escolha dele. E essa culpa a criança não tem que carregar. Então precisa ter uma intervenção correta. A palavra perdão é muito mal interpretada. As pessoas acham que tem que perdoar porque foi abusada. Não tem não. Pelo contrário. Ela tem que deixar a carga de responsabilidade dos pais que não ajudaram ela. Não protegeram ela no momento que ela mais precisava. Ou se o pai e a mãe fez isso com ela. Então é muito mal interpretada. Pode dizer eu sinto muito. Ah, sinto muito. Ok, sinto muito. Mas eu vou deixar, você é responsável por isso. Ah, eu te perdoo, mas você é responsável por isso. Agora, eu vou ser boazinha, vou pro céu porque eu te perdoo. Sinceramente, isso não ajuda. Por isso que é importante ter a intervenção correta. Por isso porque é importante trabalhar não sobre e falar aquilo que vai resolver. Bruno, meu amigo, excelente profissional. Obrigado. Então, assim, valeu, Leandro. Então, assim, essas questões são extremamente necessárias ser abordadas. O terapeuta, o psicólogo, tem que parar de ter tabu, tem que ajudar os pais a ensinar com o correto. Se não sabe, o terapeuta vai buscar conhecimento. Ou leva alguém que tenha conhecimento, que tenha segurança do que está fazendo. Porque senão, vai ficar falando sobre e não resolve nada. Passa 20 anos em terapia falando do abuso e nada resolvido. Só falando sobre aquilo. Então, essa intervenção é necessária. Por isso que a gente está falando de um assunto que não tem que ser mais tabu. Tem que ser um assunto que resolva, que traga uma questão que resolva o problema da dor, que é profunda, que marca, que gera trauma, que gera até choque. Que trauma é uma coisa, estado de choque é outro. E se que não tem conhecimento disso, quem é terapeuta vai entender o que é estado de choque, que gera lá na psicologia pré-perinatal, dentro da gestação. Então, tem vários fatores que tem sim ter uma intervenção, uma interferência e colocar cada coisa no seu lugar. Por isso dessa live de hoje, para dizer o quanto é importante da função sexual. O quanto é importante a gente falar que a sexualidade é algo extremamente saudável, que não é um tabu. Tem que parar, passa aí as pessoas com depressão, passa com pessoas cheias de problema, tomando remédio, só que toma remédio, continua a informação lá. Pode tomar o remédio que for, pode rezar o que quiser, não vai sair. Por quê? Porque está ferido, está profundo, está enraizado. Não adianta ficar tomando um remédio que não vai resolver a questão do abuso. É difícil ouvir isso. Uma questão interessante que você falou é da quantidade de meninas, né? E foi, assim, quando eu sinto uma certa intimidade com a pessoa, confiança, eu chegava a falar, contar, e é incrível que muitas vezes a pessoa falava assim, eu também sofri. Então, um alerta para os pais, entendeu? Às vezes a gente não nota alguns sinais, mas se a gente partir do pressuposto que a gente tem que desenvolver uma comunicação efetiva com os nossos filhos, a gente tem que conhecer os nossos filhos, a gente tem que levar eles em algum lugar, né? A gente que tem que levar eles fazer com que eles se abram naturalmente. Isso. É uma coisa tão comum, e que chega a ser assustador para quem está tendo um filho, que nem eu tenho uma filha de 4 anos, né? Se, né, tiver outros, vai ser diferente, cada um é de um jeito. Um jeito que pode outro filho ser diferente, já ser mais, né? Minha filha é tranquilinha, pode ter um filho mais agitado, então cada um a gente trabalha de um jeito, a comunicação de um jeito, então é muito importante os pais sim se abrirem, e eu acredito que antigamente poderia até os pais não ter o acesso ao conhecimento, mas hoje em dia é praticamente um crime com os nossos filhos, a gente não buscar conhecimento de todos. Exatamente, perfeito. Sobre perfeito, Cecília. A Ângela falou, a ferida está viva, é exatamente isso. O problema precisa ser tratado pela raiz, a Letícia. São pontos importantes que a gente precisa ver, tá? A raiz, a causa, os efeitos colaterais que estão tendo na vida hoje, vem muito das vezes dessas feridas que ficam abertas. Pode tomar o que quiser, remédio quiser, que essas feridas não curam com o remédio. Não estou dizendo que o remédio não cura, mas isso não é uma questão química, isso é uma questão de desconstrução. E é isso que precisa
as pessoas entenderem que muitas das vezes as depressões não são curadas por remédio, porque precisa desconstruir questões extremamente enraizadas, que estão na memória da célula e do corpo da pessoa. Está lá, no inconsciente e subconsciente. Realmente precisamos parar de crianças saber diferenciar o que é abuso, o que não é. Exatamente, Leandro. A gente precisa compreender o que realmente é uma coisa, o que não é. É um assunto que pode parecer pesado para mim, não. Eu estou aqui para trazer solução, estou aqui para intervir. E nossos filhos, as nossas gerações, não precisam passar por isso. Porque a nossa responsabilidade, Cecília, que você falou, se a gente não assumir essa responsabilidade, vai ser um crime para eles. E esse sofrimento, essa doença, e as depressões, as bipolaridades, vários fatores que vêm através da sexualidade, talvez não tenha mais vida nesse mundo. Mas a gente tem que ter essas intervenções, né? Para que eu possa dizer o que estão fazendo com elas. Exatamente. É importante a gente entender, para quem quer ser pai, a responsabilidade de buscar o conhecimento é nossa, como pais. Exatamente isso, Thaisa. Então, tudo isso é um processo que a gente vai compreendendo, entendendo, sendo efetivo e sendo profundo e libertando essas crianças, ou libertando as nossas crianças feridas, para que, a partir de agora, a gente tenha uma vida sexual feliz, ativa, quebrando tabus, para que a nossa afetividade seja preenchida de uma maneira segura, harmônica. Por isso você vai ver relações extraconjugais, relações feridas, relações de briga, discussão, N fatores, porque a função sexual, que é uma coisa íntegra de cada um, está ferida. Não consegue encontrar um caminho de solução. Hoje mesmo estava conversando com casais, tendo casais, então eu entendo um monte de coisas, várias dinâmicas. Tá? É importante a gente compreender isso. É importante. Qual é o passo de resolver isso? Qual é o passo de resolver isso? Primeiro passo, tirar essa carga de responsabilidade do abuso que você carrega aí dentro. Por quê? Porque você era uma criança. E uma criança, ela é genuína. E no movimento sistêmico a gente fala que a criança é a pequena e os pais são os grandes. Seguir a ordem da hierarquia é dizer o quê? A responsabilidade de ensinar é dos pais. A responsabilidade de proteger é dos pais. A responsabilidade de dizer o que é saudável, o que é doentio, é dos pais. Eles não sabiam, mas para a criança isso é extremamente importante. Essa carga de culpa tem que ir embora. Então, como se resolve? Quando a gente fala, eu falei para os meus pais. Tive a coragem e falei para eles. É uma maneira de dizer, no momento que eu precisava de vocês, vocês não estavam lá. Meu pai estava bebendo, vivendo no churrasco, nem aí, minha mãe jogando baralho. E não entendendo o que estava acontecendo com seu filho. Isso é comigo, pode ser com meus primos, com outras pessoas, isso acontece muito. Mas é importante dizer, é responsabilidade sua de não estar presente. Então, esse é um passo de resolver. Só isso resolve? Não, mas ajuda. Pode ajudar muito e pode resolver. Eu não posso generalizar que isso resolve. Há casos que vai resolver, há casos que não. Aí a gente vai ter que estudar mais profundamente e aí tem outras ferramentas, outras técnicas de desconstruir essa carga de culpa, essa dinâmica de sofrimento, tá? Existe sim. Então eu estou dando passo a passo para que você não sofra, não passa mais por esse sofrimento. Então já é uma maneira de você, eu não tenho coragem de falar para meus pais. Tem outras ferramentas? Tem outras ferramentas, ok? Mas é necessário a gente entender um passo de cura. Eu dei um passo aqui. Eu não posso passar por outros, porque daí é um processo mais clínico, mas dentro do processo terapêutico. Então, existe sim fórmula para resolver isso. Existe fórmula. Eu consegui falar para minha mãe, mas eu não consegui falar para o meu pai. Então, estou nesse processo de me preparar para falar para o meu pai. Porque foi há pouco tempo em que eu comecei a trabalhar, né, o autoconhecimento, né, e entrar mais nisso, porque eu sei que o abuso é uma coisa que vai tão profundo, fica tão marcado profundamente, que são várias coisas que você tem que ir fazendo realmente para que você vá trabalhando a questão, porque é uma questão bem profunda que marca muito a gente. Sim. Outras pessoas que estão entrando, depois se perdeu, dá para assistir, vou deixar gravado. Uma outra, aqui eu trabalho com constelação, que é a parte sistêmica, a parte da ancestralidade, a gente trabalha muito nas conexões da família. A constelação, ela não resolve, ela mostra caminhos, tá? Vai lá, a constelação resolve. Nenhum constelador pode falar isso. Então, quem trabalha com constelação, pode ser que resolva, pode ser que não. Mas ela traz uma dinâmica por trás de tudo isso. Ela mostra todo o processo que está acontecendo e qual o caminho de solução, o que pode ser feito para trazer solução. Agora, existe uma dinâmica de comportamento de solução, aí que eu chamo de troca saudável, que é a ferramenta que eu tenho, que aborda no processo da metodologia que eu chamo de método humano, que faz parte da troca saudável, tirar essa carga da dor e do sofrimento
sofrimento que essa criança ferida passou, que está dentro de nós. Falar sobre, por exemplo, nessa live, Cecília e Bruno, nós dois, é uma forma de troca saudável. A gente está tendo coragem de falar da nossa dor, expor o que nos assombra e deixar a responsabilidade com os responsáveis. Então, já é um caminho também, um passo a passo de solução. Não é fácil falar. Não é fácil falar sobre o que acontece conosco, mas é necessário. É necessário para libertar, para sair eu chamo isso de relação tóxica interna. Quando eu me sinto culpado, me sinto mal, isso me faz ficar como vítima, isso me faz como uma pessoa que precisa de ir pro céu. Eu crio uma relação que eu tenho que ser boa, eu crio o símbolo da bondade, eu crio tantas relações tóxicas comigo mesmo, que aí eu não consigo tirar essa toxina, esse parasita que suga a minha energia. Então, por isso que a gente tem que falar da abordagem que cura, que intervém, que liberta, tá? Eu dei um passo a passo aqui, mas não é só, mas já é um caminho, tá? Eu não posso garantir que isso possa acontecer. Eu costumo dizer que tem que ter treino, né? Tudo tem que ter treino, né? A troca saudável, ela faz um processo de treinamento, que tem outras fórmulas que eu uso aí, tá? Que vai de respiração e vai muitas outras coisas. Então, assim, existe sim o passo a passo. Expor a sua vulnerabilidade é um ato de coragem. Exatamente, Ângela. É quando a gente permite aquilo que está assombrando, que está toxicando a nossa vida, saia, né? É uma forma de eu tirar isso, a toxina que está dentro de mim, possa sair, possa ir embora. E eu posso deixar essa toxina, essa coisa tão tóxica que está dentro da minha vida, marcada na minha vida, com os responsáveis. Isso é claro para mim. E essa toxina, e essa questão que está toxicando a minha vida, gera um parasita interno, né? Então a gente tem que ficar imune a esses parasitas. A gente tem que aprender a trabalhar essa imunidade. Existem fórmulas, existem métodos para isso, sim. Mas eu já dei passos a passos aqui para resolver, passo a passo, para despertar essa sexualidade saudável, para trazer essa sexualidade para que ela seja uma coisa linda na vida nossa, que não seja mais um tabu, que não seja uma coisa de problema na vida, um problema com a família, com a relação com você mesma, né? Ou com você mesmo. Então, tudo isso é muito para mim, é muito claro para mim que está na hora de a gente parar de ter uma relação tóxica conosco. E muitas das vezes essa relação tóxica vem de abordagens que a gente recebe na dinâmica com papai e mamãe. E isso é alimentado o resto da vida. Relacionamento abusivo, pode ter certeza, vem lá atrás já o que eu me relaciono com o masculino, o que me relaciono com o feminino. E aí vai indo. Então, são várias questões que você vai entrando, vai aprofundando. Então, por isso que hoje eu criei esse método das funções, da análise das funções. Entender que cada função tem a sua potencialidade. Através do corpo eu consigo fazer essa análise. Começo a entender a dinâmica de tudo isso. São 7 funções que eu entendi que são primárias, que são extremamente importantes para estar ativas, para que elas tenham autonomia no processo. Tem processo de treinamento, de desconstrução. Então, essa personalidade, essa função sexual, ela tem uma função incrível de trazer filhos e novos projetos, de felicidade e ganhos com a vida. Então, são vários fatores que, a partir daí, a gente vai sendo mais cirúrgico. A gente para de ter um trabalho mais ali, quero te ouvir. Não, agora eu quero ajudar a intervir naquilo que está te fazendo mal, a raiz da sua dor. Né? Eu posso ser esse terapeuta? Posso. Devo ser esse terapeuta. Por quê? Eu passo anos como terapia para resolver o meu problema? Não. Eu faço aquilo que realmente é cirúrgico. Então, tem metodologia de análise, que eu faço análise das funções através do corpo. Tem a metodologia da troca saudável, tem a constelação familiar, tem o mapa das funções, tem treinamento, tem todo um processo. Mas para isso, precisam compreender que existem bloqueios e abusos. E os bloqueios e abusos interferem, sim, na nossa vida. Seja numa função sexual, que é a função de seduzir, de atrair, da lei da atração, seja outras funções. Então, quero deixar bem claro aqui, o passo a passo. Se alguém realmente tem algum interesse, alguma coisa que deu um insight que gostaria de perguntar, eu posso abrir para essa pergunta ao vivo. Se não sente a vontade de perguntar sobre isso aqui, pode perguntar depois para mim, pode mandar um direct aqui para mim, sobre essa questão. Ou se assistir essa live depois, que está gravada, me pergunta também. Cecília, você quer falar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Eu quero agradecer pela oportunidade, porque eu também tenho um trabalho, né, relacionado ao autoconhecimento, né, trabalho Legal. de crianças, né, a gente melhorar essa questão, porque eu faço esse trabalho todo em mim mesma, dizer que olha para si. Se você, às vezes a pessoa não vai falar que aconteceu comigo, porque a pessoa se sente, né, bloqueada com aquilo ainda. Mas
a oportunidade de eu estar aqui falando, de eu contribuir para que outras pessoas também possam despertar para olhar para isso, porque é muito importante a gente olhar para a gente, trabalhar isso dentro da gente e colocar no nosso externo também, né? A gente poder falar para as pessoas aquilo que aconteceu com a gente, poder fazer um processo terapêutico, passar por tudo isso que você está falando, né? Essa questão da constelação eu já fiz, não voltada para isso, para outras coisas, mas em grupo foi feito, abusos, essas coisas. Mas eu sei que ainda tem coisinhas, tem resíduos que a gente está trabalhando junto, né? A gente está conversando bastante sobre isso. Sim. E é um processo. Então, tornar-se inicialmente vulnerável, se colocar, olhar para isso com carinho, porque realmente isso transforma a nossa vida. Então, poderia ter sido de um jeito, mas foi de outro por conta do que aconteceu. Então, o abuso, né? Esses bloqueios nessa área sexual, da sexualidade, interfere muito na nossa vida, nos nossos resultados mesmo. Então, é um agradecimento a você pela oportunidade de poder falar sobre isso, porque eu nunca falei numa live, eu já fui em textos, mas eu nunca tive oportunidade de falar. Então, agradecer mesmo, gratidão. Abriu a porteira, agora vai a boiada. Agora eu não falo mais. Mas um agradecimento e a participação de todos também. É mais isso. Legal, legal. Eu falei hoje sobre a abordagem da sexualidade. Existe criança interior, existe adulto, existe outras. Dei uma pitada de uma coisa a outra aqui, mas cada um tem a sua função. O importante é quem mexe com sistêmica da constelação também entender essas dinâmicas na hora de trabalhar na constelação, porque vai ser mais cirúrgico, que você vai mais na dor mais profunda da pessoa. Então você acaba acessando aquilo, uma dinâmica ali que está ali abusiva, bloqueada, que está interferindo nos resultados da vida da pessoa. Então é importante também ter essa análise, tá? Por isso que eu faço análise através do corpo, porque eu entendo que ali também eu consigo ser mais cirúrgico através da dinâmica da constelação. Então quem mexe com isso e quer conhecer mais sobre essas questões, estou trabalhando e passando por lives e mais vocês vão entendendo como isso funciona. Essa live é um presente, ganhei um dia, gratidão. Eu que agradeço, Ângela, que agradeço, gratidão, Fátima, Cecília lá, agradecendo você. Então, assim, muito importante a gente começar a compreender todas essas dinâmicas, essas intervenções, esse ensinamento, todo esse processo, para que daqui para frente, para de falar sobre, seja mais incisivo na relação de pais com filhos e na relação com a sua criança exterior e com a sua sexualidade ferida. Essa live vai ficar gravada para poder também ajudar, e se você conhece alguém que passa por isso, fala com essa pessoa para assistir essa live. Fala que tem muito conteúdo aqui que pode ajudar essa pessoa a se libertar, tá? E o conteúdo está aberto, e que essa pessoa, se tiver alguma dúvida e precisa de uma intervenção correta, saudável e segura, entre em contato comigo que eu vou conversar, vou dar toda a atenção necessária. Se eu não conseguir, eu tenho um assistente que me ajuda, que é o Pedrão, né? Tem a Cecília também, que é minha parceira, tem pessoas que me ajudam para ajudar vocês, tá? O maior interesse é resolver o problema dos seus filhos e os seus problemas, porque as crianças também importam muito, tá? Já compartilhei com umas 10 pessoas. Valeu, Ângela. Mas que seja assim, o intuito realmente é contribuir, o intuito é realmente mudar a vida dessas pessoas, tá? Exatamente esse é o ponto. Eu acredito que a gente fez uma live com a altura que as pessoas precisam ver, né? A qualidade que a gente precisa entregar. Então, Cecília, o que eu também quero agradecer essa oportunidade, esse aprendizado, esse reenriquecimento que eu tive através do conhecimento, ter essa autonomia para falar isso, porque não é só coragem, é autonomia, confiança, de estar com uma sexualidade mais desperta, não apreensiva, não presa, que eu fui abusado, deixar claro, abusei quando era criança, porque eu também aprendi errado. Então tudo isso precisa ser desconstruído. Tudo isso precisa ser desconstruído para que os nossos filhos e as pessoas que passaram por abuso e foram abusadas não passem mais por isso, tá? E as pessoas que estão entrando agora, estão assistindo, esse conteúdo vai ficar gravado. Esse conteúdo tem muita coisa que vai te enriquecer. E aí eu faço um convite. Se você realmente tem uma questão que precisa de alguém que tenha conhecimento, conversa comigo. A gente vai dar toda a assistência para você, ok? É isso. Eu acredito que a gente cumpriu aqui uma missão linda, de dizer o quanto que a sexualidade ela é incrível, o quanto que a sexualidade é uma coisa tão maravilhosa na vida das pessoas, e o quanto que isso pode trazer de felicidade. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Já, assim, a gente está chegando no final, mas deixar bem claro,
Tá gravado para vocês assistirem todo o contexto. É isso, Cecília. Eu acho que a gente fez essa live com o intuito de contribuir. Gente, vou deixar outro recado aqui. Eu vou fazer lives por semana. Então, se você quer conhecer mais esse conteúdo, quer ser mais efetivo na sua vida, quer trazer mais resultado, você quer desconstruir aquilo que está ferido dentro de você, hoje com sexualidade, na próxima pode ser com uma criança, pode ser o adulto, pode ser a mãe, pode ser o pai. Isso eu chamo de funções, tá? Isso é um estudo que eu fiz baseado em Eric Berne, que é da análise transacional, mas só que o Eric Berne fez pai, mãe e adulto. Adulto, criança e pai, que ele chama de ego, que é na análise transacional. Eu aprofundei mais as funções e percebi que tem mais do que isso, que são abordagens que vêm em outras linhas aí, que é a linha Reichiana também, que é Wilhelm Reich, depois tem a bioenergética com Lauer, tem Bert Hellinger, tem Freud, tem uma galera aí, Jung, do arquétipo, né? Falando do inconsciente coletivo, tem uma galera que foi estudada. Graças a essa galera, hoje a gente consegue ser mais incisivo, ser mais assertivo na contribuição da cura, tá? Então, assim, acompanha mais. Próxima semana vou estar aqui. E quem quiser participar de uma live comigo, tirar uma dúvida, conversar, entra também, conversa comigo, né, Cecília? Conversa aqui com a gente, que a gente vai dar atenção, tirar suas dúvidas, poder contribuir. E dar cara a tapa aqui é um sinal de coragem, mas é um sinal também de confiança, de autonomia para a vida, tá? É isso. Bom, é isso que eu quero deixar claro aqui. Semana que vem, mais conteúdo, mais enriquecimento e mais metodologia meta-humano aí. Boa noite para todos, viu? Gratidão. Boa noite. Grande abraço a todos.